Olá, meus queridos irmãos e irmãs. A cada ano, milhões de cristãos ao redor do mundo iniciam um período de reflexão, renúncia e preparação espiritual conhecido como Quaresma. E o estudo de hoje é exatamente sobre este tema. Será que realmente compreendemos o significado desse tempo sagrado? Será que estamos aproveitando esse momento como Deus deseja? Ou estamos apenas seguindo uma tradição sem viver a sua verdadeira essência? A Quaresma não é apenas um ritual religioso, mas um convite poderoso para um encontro profundo com Deus. É um tempo de retorno, de arrependimento sincero e de transformação espiritual. Durante 40 dias, somos chamados a refletir sobre nossas ações, nossas escolhas e a direção que estamos seguindo. Mas o que realmente significa essa jornada? Por que a Igreja nos convida à penitência, ao jejum e à oração nesse período? Será que essas práticas ainda fazem sentido nos dias de hoje? A verdade é que a penitência não é apenas um sacrifício vazio, mas uma chave espiritual capaz de abrir portas que antes pareciam fechadas. Muitos a veem como algo negativo, como uma privação dolorosa, mas na realidade, a penitência nos ensina um dos maiores segredos da vida cristã. A verdadeira liberdade vem da renúncia, e a alegria plena nasce do coração que aprende a dizer não ao mundo para dizer sim a Deus. A Bíblia está repleta de momentos onde Deus chama seu povo ao arrependimento e à conversão. Desde os tempos de Moisés até a pregação de Jesus, vemos que o caminho para a intimidade com Deus passa inevitavelmente pela purificação do coração. A Quaresma nos oferece essa oportunidade. Mas será que estamos dispostos a dar esse passo? Será que conseguimos nos desligar das distrações do mundo e nos aproximar mais do Senhor? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo no significado da Quaresma e na importância da penitência. Vamos descobrir por que esse período pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual e como Deus pode transformar sua caminhada a partir dessa entrega. Se você quer viver essa Quaresma de forma autêntica e poderosa, fique comigo até o final, pois há uma mensagem especial esperando por você. Antes de prosseguirmos, quero que você escreva nos comentários: Senhor, molda meu coração neste tempo sagrado. Esse ato simples será um compromisso de fé, mostrando que você deseja viver essa experiência de forma verdadeira. Deixe também o seu gostei e inscreva-se no canal. Isso não é apenas um gesto simbólico. Ao fazer isso, você estará ajudando essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Agora, prepare seu coração, pois vamos juntos trilhar esse caminho de renovação e graça. A origem bíblica da Quaresma. Os 40 dias no deserto. A Quaresma tem um significado profundo que remonta às Escrituras Sagradas. O número 40, presente. Nesse período, aparece diversas vezes na Bíblia, sempre relacionado a momentos de preparação, provação e transformação. Mas de onde vem essa tradição e por que a Igreja nos convida a seguir esse caminho? Para entender melhor, precisamos olhar para um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus. Os 40 dias no deserto. No Evangelho de Mateus 4:1-11, lemos que, logo após ser batizado no Rio Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, ele enfrentou tentações diretamente do diabo, sendo provado em sua humanidade. Por que Jesus jejuou? Ele não precisava purificar-se de pecados, pois era santo e sem mancha. No entanto, ele escolheu esse caminho para nos ensinar algo essencial. A vitória espiritual exige renúncia, resistência e confiança total em Deus. O diabo tentou Jesus de 3 formas: transformar pedras em pão, uma tentação ligada às necessidades físicas e à busca pelo conforto imediato.
Se lançar do templo para provar seu poder, uma tentação de orgulho para testar a proteção divina. Adorar Satanás em troca de poder e glória, a sedução da ambição e do domínio terreno. Jesus resistiu a cada tentação, respondendo com a palavra de Deus, mostrando-nos que a verdadeira força espiritual não vem das riquezas ou do poder terreno, mas da obediência e da fé no Pai. A Quaresma é uma oportunidade para vivermos algo semelhante, entrarmos no nosso deserto espiritual para enfrentar e vencer as tentações que nos afastam de Deus. Talvez nossas provações hoje não sejam iguais às de Jesus, mas cada um de nós tem suas batalhas diárias, as distrações que nos afastam da oração, os desejos da carne que nos tiram do caminho da santidade, a busca incessante por bens materiais que nos faz esquecer o que realmente importa. O jejum e a penitência que praticamos nesse período nos ajudam a combater esses desafios, assim como Jesus enfrentou os seus. É um tempo de fortalecimento, de amadurecimento na fé e de renovação do coração. Agora pense, o que tem sido sua maior tentação? Qual é a pedra que o inimigo tenta transformar em pão na sua vida? Durante essa Quaresma, Deus lhe dá a chance de resistir, crescer e sair fortalecido, assim como Cristo saiu do deserto pronto para iniciar seu ministério. Nos próximos blocos, veremos como a penitência nos ajuda nesse processo e como podemos vivê-la de forma autêntica. Mas antes, escreva nos comentários: Senhor, fortalece-me contra as tentações. Essa declaração será um compromisso diante de Deus. Se esse estudo está fazendo sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa dessa palavra. Vamos seguir juntos nessa jornada. O significado espiritual da penitência. Um caminho para a conversão. A palavra penitência muitas vezes é mal compreendida. Para alguns, parece algo pesado, um castigo, uma obrigação imposta pela religião. Mas será que Deus quer apenas que nos privemos de algo por mero sofrimento? Será que a penitência é apenas um ato externo ou há um mistério mais profundo por trás dessa prática? Na Bíblia, a penitência está ligada à conversão do coração. Não se trata apenas de deixar de comer algo ou fazer um sacrifício qualquer, mas de uma atitude interior de arrependimento sincero e desejo de mudança. A verdadeira penitência nos leva a reconhecer nossas falhas, corrigir nosso caminho e nos aproximar de Deus. Vejamos um dos maiores exemplos de penitência na Bíblia, o arrependimento do rei Davi. Davi e o verdadeiro arrependimento. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Mas, em um momento de fraqueza, caiu em pecado grave. Ele cometeu adultério com Batseba e, para encobrir seu erro, mandou matar o marido dela, Urias. Por um tempo, Davi tentou esconder sua culpa, mas Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. 2 Samuel 12. Ao perceber a gravidade do que fez, Davi não justificou seu erro, não fugiu. Ele caiu de joelhos em arrependimento verdadeiro. O Salmo 51 expressa a dor e o arrependimento profundo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Esse salmo nos ensina que a penitência não é apenas um ato externo, mas um clamor interior para que Deus transforme nosso coração. A penitência nos liberta. Hoje, muitos de nós carregamos pesos na alma. Talvez sejam erros do passado, vícios, sentimentos de culpa ou hábitos que nos afastam de Deus. A penitência nos dá a oportunidade de quebrar essas correntes e buscar uma renovação verdadeira. Por isso, a Igreja nos convida à penitência na Quaresma, para que possamos nos purificar, abandonar o pecado e renovar nossa aliança com Deus. Mas atenção, a penitência não deve ser feita por obrigação ou por medo, mas por amor
e desejo de mudança. Se for feita de forma mecânica, sem intenção real de transformação, será apenas um ato vazio. Como viver a penitência de forma autêntica? A penitência pode ser vivida de diversas formas, como jejum e abstinência, renunciando a algo que gostamos para fortalecer o espírito. Oração intensa, buscando maior intimidade com Deus. Caridade e generosidade, ajudando os necessitados. Renúncia de maus hábitos, abandonando aquilo que nos afasta da santidade. A chave para uma penitência verdadeira é fazer tudo com um coração sincero e desejoso de agradar a Deus. Agora eu te pergunto, o que você pode oferecer a Deus nessa quaresma? Qual hábito ou apego precisa ser deixado para trás para que sua alma se torne mais livre? Escreva nos comentários: Senhor, molda meu coração e me ensina a viver a penitência verdadeira. Esse será um ato de compromisso com Deus. No próximo bloco, falaremos sobre como o jejum e a abstinência nos ajudam a crescer espiritualmente. Fique comigo até o final, pois ainda há muito a ser revelado. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus fortaleça sua caminhada. O poder do jejum e da abstinência na vida espiritual. O jejum e a abstinência são práticas espirituais muito antigas, presentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas qual é o verdadeiro propósito dessas renúncias? Será que Deus deseja apenas que passemos fome ou nos privemos de algo sem motivo? O jejum vai muito além da simples privação de alimento. Ele representa um ato de entrega e domínio próprio, onde aprendemos a colocar Deus acima de nossas necessidades físicas. Jesus nos mostrou isso ao jejuar no deserto por 40 dias. Ele não fez isso para se punir, mas para fortalecer o espírito e se preparar para a sua missão. No Antigo Testamento, vemos que o jejum era praticado em momentos de arrependimento, como fez o povo de Nínive ao ouvir a pregação de Jonas. Eles jejuaram e se humilharam diante de Deus, buscando misericórdia e transformação. No Novo Testamento, Jesus ensina que o jejum deve ser feito de forma discreta, sem ostentação. Em Mateus 6, 16, 18, ele diz que não devemos mostrar um rosto triste ao jejuar, mas fazer isso em secreto, para que apenas Deus veja e recompense. Isso nos ensina que o verdadeiro valor do jejum está na intenção do coração. A abstinência também faz parte desse processo. Não se trata apenas de evitar carne ou doces, mas de renunciar a algo que nos domina. Pode ser um vício, um mau hábito ou qualquer coisa que tire nossa atenção de Deus. Quando renunciamos, aprendemos a dizer não ao mundo e sim a Deus. Mas o jejum não é apenas sobre privação. Ele nos ensina a buscar a verdadeira saciedade em Deus. Quando sentimos fome durante um jejum, somos lembrados de que nossa maior necessidade não é o pão material, mas a presença do Senhor. Agora reflita, qual é o pão que tem distraído você de Deus? O que você pode oferecer como sacrifício nesta quaresma para fortalecer seu espírito? Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a jejuar com um coração sincero. No próximo bloco, falaremos sobre o impacto da oração na quaresma e como ela nos aproxima de Deus. A oração na quaresma, caminho para a intimidade com Deus. A oração é um dos pilares fundamentais da quaresma. Se o jejum fortalece o espírito e a penitência purifica a alma, a oração nos aproxima de Deus e nos dá direção. Sem uma vida de oração, toda renúncia e sacrifício se tornam vazios, sem verdadeiro significado. Jesus nos deixou o maior exemplo de vida de oração. Ele constantemente se retirava para falar com o Pai, mesmo nos momentos mais difíceis. No Getsêmani, antes da crucificação, sua oração foi intensa, profunda e cheia de entrega. Pai, se queres, afasta de mim este cálice.
Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A Quaresma é um tempo para aprofundarmos esse relacionamento com Deus, aprendendo a orar com sinceridade, fé e humildade. Muitas vezes, nossa oração se resume a pedidos, mas a verdadeira oração é um diálogo, um tempo de escuta, um encontro de amor com o Criador. Além disso, Jesus nos ensina que a oração deve ser feita em secreto, com o coração sincero, não para exibição ou reconhecimento. Ele diz em Mateus 6:6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Mas como podemos melhorar nossa oração durante a Quaresma? Separando momentos diários para falar com Deus com mais profundidade, lendo e meditando na palavra, deixando que Deus fale ao nosso coração, praticando o silêncio, permitindo que o Espírito Santo nos conduza, rezando por aqueles que precisam, intercedendo com amor e compaixão. Agora reflita, como está a sua vida de oração? Você tem reservado um tempo para estar a sós com Deus? Escreva nos comentários, Senhor, ensina-me a orar com fé e amor. No próximo bloco, falaremos sobre a importância da caridade na Quaresma e como ela fortalece nossa fé. A caridade na Quaresma, o amor que transforma, se o jejum fortalece. O Espírito e a oração nos aproxima de Deus. A caridade é a expressão mais concreta da nossa fé. Durante a Quaresma, somos chamados a sair de nós mesmos e olhar para o próximo, praticando a compaixão e a generosidade. Mas será que entendemos o verdadeiro significado da caridade? A caridade não se resume a dar esmolas ou ajudar por obrigação. Ela nasce de um coração que reconhece a dor do outro e se move para aliviar seu sofrimento. Jesus nos ensina isso em Mateus 25:35-36. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes. A caridade é uma resposta ao amor de Deus. Quando entendemos o quanto fomos amados e perdoados, passamos a amar o próximo de forma verdadeira. Na parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37, Jesus mostra que o amor ao próximo não tem limites e que devemos ajudar não apenas aqueles que nos são próximos, mas também os que são ignorados pelo mundo. Mas como podemos viver a caridade na Quaresma? Ajudando os necessitados com alimentos, roupas ou apoio emocional, sendo mais pacientes e compreensivos com as pessoas ao nosso redor, oferecendo nosso tempo para ouvir, aconselhar e consolar quem precisa, praticando o perdão, libertando-nos da mágoa e promovendo a paz. A caridade nos ensina que amar é mais do que palavras, é ação. Não adianta orarmos e jejuarmos se não tivermos um coração aberto para servir. Agora pense, quem ao seu redor precisa de um gesto de amor? O que você pode fazer hoje para demonstrar caridade verdadeira? Escreva nos comentários, Senhor, ensina-me a amar e servir com um coração generoso. No próximo bloco, falaremos sobre a importância do arrependimento e da confissão na Quaresma. Fique comigo. O arrependimento e a confissão, restaurando a alma. A Quaresma é um tempo de conversão, e nenhum caminho de conversão pode acontecer sem arrependimento verdadeiro. Mas será que temos buscado esse arrependimento de coração? Será que entendemos a importância de nos reconciliarmos com Deus? Desde os tempos bíblicos, Deus chama seu povo ao arrependimento. No Antigo Testamento, vemos os profetas alertando Israel sobre a necessidade de abandonar o pecado e voltar para o Senhor. Em Joel 2:12 e 13, Deus diz: Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. No Novo Testamento, João Batista pregava: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2.
E o próprio Jesus começou seu ministério com esse mesmo chamado: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, mas decidir mudar. Muitas vezes reconhecemos nossos erros, mas não damos o próximo passo, a confissão. A confissão, um encontro com a misericórdia de Deus Jesus. Concedeu aos apóstolos a autoridade para perdoar pecados em seu nome. Em João 20, 22, 23, ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A confissão não é apenas um ato humano, mas uma graça divina que restaura nossa alma. Muitas vezes carregamos culpas e feridas espirituais porque não buscamos o perdão de Deus da forma correta. A confissão nos liberta do peso do pecado e nos dá uma nova chance de recomeçar. Como viver bem esse momento na Quaresma? Fazer um exame de consciência sincero, refletindo sobre nossas atitudes. Buscar a confissão com humildade e arrependimento verdadeiro. Após o perdão, viver de forma nova, evitando cair nos mesmos erros. Agora pense, há algo em sua vida que precisa ser confessado, o que tem te afastado da graça de Deus. Esse pode ser o momento de restaurar sua alma. Escreva nos comentários: Senhor, dá-me um coração arrependido e ensina-me a buscar tua misericórdia. No próximo bloco, falaremos sobre o significado da Semana Santa e sua conexão com a Quaresma. Fique comigo. A Semana Santa e sua conexão com a Quaresma. A Semana Santa é o ápice da Quaresma. Durante 40 dias, nos preparamos espiritualmente, refletimos sobre nosso relacionamento com Deus, praticamos o jejum, a oração e a caridade. Agora, ao chegarmos à Semana Santa, somos convidados a entrar nos mistérios mais profundos da fé cristã, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas qual é o verdadeiro significado dessa semana? Por que ela é tão importante na nossa caminhada de fé? Domingo de Ramos, a entrada triunfal. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, recordando a entrada de Jesus em Jerusalém. O povo o recebeu como rei, agitando ramos e proclamando: Hosana ao filho de Davi. Mateus 21, 9. No entanto, poucos dias depois, essa mesma multidão gritaria: crucifica-o. Esse dia nos ensina que nossa fé não pode ser instável. Não podemos aclamar Jesus apenas nos momentos bons e abandoná-lo nas dificuldades. Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia. Na última ceia, Jesus institui a Eucaristia, deixando-nos seu corpo e sangue como alimento espiritual. Ele também nos ensina sobre a humildade ao lavar os pés dos discípulos, mostrando que quem deseja seguir a Cristo deve servir ao próximo. Essa noite também marca o início da sua paixão. Jesus reza no Getsêmani, sofre profunda angústia e aceita o plano do Pai. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Sexta-feira Santa, o sacrifício supremo. A crucificação de Cristo é o momento mais doloroso da história, mas também o mais poderoso. Jesus, sem pecado, aceita morrer para nos salvar. Na cruz, ele nos dá a sua última lição de amor. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Esse dia nos convida a refletir sobre o preço do nosso pecado. Somos chamados a olhar para a cruz e perguntar: estamos vivendo de acordo com esse sacrifício? Domingo de Páscoa. A vitória sobre a morte. Após o sofrimento da cruz, vem a glória da ressurreição. Jesus venceu a morte. A Páscoa é o dia da esperança, a certeza de que em Cristo temos vida nova. Mas essa ressurreição só tem sentido se permitirmos que Cristo também ressuscite em nossos corações. A Quaresma e a Semana Santa só fazem sentido se nos levam a uma verdadeira transformação. Agora reflita:
Sua caminhada espiritual te preparou para viver a Páscoa de forma autêntica? Você está realmente disposto a seguir a Cristo, não apenas nos momentos de glória, mas também nas dificuldades? Escreva nos comentários. Cristo, quero seguir-te com fidelidade todos os dias da minha vida. No próximo bloco, falaremos sobre como manter viva a fé depois da Quaresma. Fique comigo até o final. Como manter viva a fé depois da Quaresma. A Quaresma nos conduz por um caminho de renovação espiritual. Passamos 40 dias de jejum, oração e penitência. Refletimos sobre nossa caminhada com Deus e nos preparamos para a grande celebração da Páscoa. Mas e depois? Como manter viva essa transformação e não voltar aos velhos hábitos? Muitos cristãos vivem a Quaresma com intensidade, mas, assim que ela termina, deixam de lado os compromissos assumidos. O jejum é esquecido, a oração diminui, a caridade esfria. No entanto, a verdadeira conversão não pode durar apenas 40 dias. Ela deve ser contínua. A conversão é um caminho, não um momento. Jesus nos chama à santidade todos os dias. Em Lucas 9:23, ele diz: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não disse para tomarmos a cruz apenas na Quaresma, mas todos os dias. Isso significa que a disciplina espiritual que desenvolvemos nesse período deve continuar. O jejum nos ensina o domínio próprio, a oração nos fortalece e a caridade nos torna mais semelhantes a Cristo. Se voltamos aos mesmos hábitos anteriores, estamos desperdiçando a graça recebida. Como manter a fé viva após a Quaresma? Continue com a oração diária. Reserve um tempo para falar com Deus e meditar na palavra. Pratique o jejum e a renúncia além da Quaresma. Não precisa ser na mesma intensidade, mas continue exercitando o desprendimento. Persevere na caridade. Ajudar o próximo não deve ser um ato ocasional, mas um estilo de vida. Confesse-se regularmente. Manter o coração puro diante de Deus é essencial para crescer na fé. Participe ativamente da vida da igreja. A comunhão com os irmãos na fé nos fortalece e nos mantém firmes. A Páscoa marca o início de uma nova vida e não o fim de um período de esforço. O Cristo ressuscitado nos chama a caminhar com Ele todos os dias, com o mesmo ardor e entrega que vivemos na Quaresma. Agora reflita, você está disposto a continuar essa jornada? O que pode fazer para que sua fé não esfrie depois desse tempo? Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a permanecer firme na fé todos os dias da minha vida. No próximo bloco, vamos concluir essa reflexão com um chamado à ação. Fique comigo até o final. Um chamado para uma vida transformada. Chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre a Quaresma e a importância da penitência. Ao longo deste estudo, vimos como este período nos convida à conversão, ao arrependimento e à renovação espiritual. Mas agora, diante de tudo o que foi dito, surge a pergunta mais importante. E agora? O que você fará com tudo o que aprendeu? A Quaresma não pode ser apenas um evento no calendário. Ela deve ser um divisor de águas na nossa caminhada com Deus. Se passamos 40 dias de sacrifício, oração e renúncia, mas voltamos à rotina sem mudança, desperdiçamos a oportunidade de um recomeço. Cristo nos chama a viver a fé de forma contínua, com um coração transformado e uma vida verdadeiramente comprometida com o Evangelho. A Páscoa marca um novo começo. A ressurreição de Cristo é a maior prova do amor de Deus por nós. Ele venceu a morte para que tivéssemos vida nova, mas essa vida nova precisa ser assumida e vivida. Não basta reconhecer que Cristo ressuscitou, é preciso deixar que Ele ressuscite em nós.
Isso significa abandonar os velhos pecados, os maus hábitos e as distrações que nos afastam dele. Jesus nos alertou que a fé sem frutos é estéril. Em João 15:5, ele diz: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A Quaresma nos ensinou a podar os ramos secos da nossa vida espiritual. Agora, cabe a nós continuar regando essa árvore com oração, perseverança e entrega. Um compromisso de vida. Você pode estar se perguntando: como posso garantir que essa transformação continue? Como não deixar que tudo volte a ser como antes? Aqui estão alguns passos essenciais. Mantenha uma rotina de oração. Reserve um momento diário para falar com Deus, mesmo que sejam apenas alguns minutos de silêncio diante dele. Continue jejuando e praticando pequenas renúncias. O jejum nos ensina a dominar nossos desejos e nos aproxima de Deus. Não precisa ser extremo, mas busque manter essa prática. Permaneça na palavra. A